Fala galerinha, sou Felipe Bruno e agora vamos de times que decepcionaram nesse Brasileirão de 2024 pela Série A. Bom, na minha opinião, várias equipes decepcionaram, mas eu destacaria neste vídeo três times que chamaram muito atenção, só que para o lado negativo. O primeiro deles é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro entrou no Campeonato Brasileiro como um dos favoritos aí a brigar por títulos, Campeonato Brasileiro e as Copas também. Porém, no Brasileiro passou muito longe disso. Nas Copas ficou no quase. Realmente o Atlético Mineiro chegou em duas finais. Chegou na final da Copa do Brasil e acabou perdendo para o Flamengo. Chegou na final da Libertadores e com um jogador a mais durante praticamente todo o jogo não conseguiu aí assustar muito o Botafogo que acabou sendo campeão da Libertadores. E pelo Campeonato Brasileiro, talvez aquela largada no Campeonato Brasileiro tenha sido um grande risco para o Galo, que chegou na última rodada correndo o risco de rebaixamento. Se o Atlético Mineiro, ao invés de ter vencido na última rodada o Atlético Paranaense, ele tivesse perdido, quem teria caído era o Atlético Mineiro e hoje eu estaria falando sobre isso. Então, em si, eu diria que o Atlético Mineiro foi, sem dúvida, uma das grandes decepções desse Brasileirão. É inegável que a campanha no segundo turno do Atlético Mineiro foi muito ruim. O time ficou na 15ª posição com 19 pontos em 19 jogos, ou seja, uma campanha ali para lutar contra o rebaixamento mesmo. A equipe só ficou um ponto à frente do Red Bull Bragantino, que no segundo turno estaria ali na zona de rebaixamento, se a gente olhar os números só do segundo turno. Mas é uma campanha muito ruim mesmo do Galo no segundo turno e que foi salvo ali na última rodada quando venceu o Atlético Paranaense. Portanto, acredito que o Atlético Mineiro foi sim uma das grandes decepções. E aí, para vocês, o Atlético Mineiro foi ou não foi uma decepção nesse brasileiro? Em segundo lugar, aqui eu destacaria o Fluminense. O Fluminense, claro, ganhou a Libertadores em 2023. Então, queira ou não, talvez você esperaria que o Fluminense fosse ganhar o Campeonato Brasileiro em 2024. Mas esperava pelo menos uma posição mais tranquila ao longo do Brasileirão. Um time na parte de cima buscando ali uma vaga na Libertadores, buscando algo mais. E não foi isso que o Fluminense fez nesse Campeonato Brasileiro, não. O Fluminense, inclusive, já viveu algumas rodadas na lanterna do Campeonato Brasileiro. Isso mesmo. E aí teve a demissão do técnico Fernando Diniz, a chegada do Mano Menezes, os números até melhoraram um pouco, mas o time continuou ali flertando e lutando contra o rebaixamento. E chegou na última rodada com riscos de rebaixamento. Na última rodada conseguiu uma grande vitória fora de casa contra o Palmeiras e conseguiu garantir a permanência e uma vaga na Sul-Americana, assim como o Atlético Mineiro. Mas, claro, é uma decepção porque esperava-se que Atlético Mineiro e Fluminense conseguisse algo mais. Antes de começar esse brasileiro, esperava que os dois de repente conseguissem uma vaga ali, brigar por uma vaga para a Libertadores, mas isso não foi nem de perto. As duas equipes lutaram contra o rebaixamento e no caso do Fluminense até uma eliminação ali na Copa do Brasil e as coisas foram sendo de forma muito precoce nas competições. Portanto, acredito que o Fluminense também foi aí uma das grandes decepções nesse Brasileirão. E aí, você concorda que o Fluminense foi uma decepção? Bom, agora vamos para o Atlético Paranaense. Bom, um time que já foi líder no Campeonato Brasileiro, isso mesmo, lá no primeiro turno. Um time que fez uma campanha sólida no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, onde terminou o primeiro turno na oitava posição com 28 pontos, 4 a menos do que o sexto colocado São Paulo. Só 4 pontos de diferença para o São Paulo, que estava na sexta posição. Se fora isso, ainda temos que considerar que o Atlético Paranaense estava ali brigando por uma vaga para pré-Libertadores. E se o campeonato terminasse no primeiro turno com os títulos de Botafogo e Flamengo, o Atlético Paranaense teria garantido uma vaga na pré-Libertadores. Mas tudo que foi bom no primeiro turno foi tudo terrível no segundo turno para o Atlético Paranaense. Uma das maiores quedas de rendimento e queda brusca realmente foi do Atlético Paranaense, que foi um dos piores times do segundo turno. Com apenas 14 pontos conquistados em 19 partidas, o time foi o terceiro pior time no segundo turno, ficando à frente apenas do Cuiabá, que foi o pior, e pelo saldo de gols em relação ao Criciúma, a equipe ficou na frente. Só para comparar com o São Paulo, né, a pontuação que a gente falou de 4 pontos lá no primeiro turno, a diferença no segundo turno do Atlético Paranaense para o São Paulo foi de 13 pontos, né?
São Paulo, que no segundo turno ficou em 10º lugar. E se a gente subir mais ainda, a diferença aumenta mais ainda ali para o sexto colocado Flamengo. Então, em si, foi uma queda brusca, apenas 3 vitórias no segundo turno, e por isso os números tão ruins culminaram com o rebaixamento do Atlético Paranaense. E a temporada tinha começado bem para o Furacão, né? Porque se a gente olhar também na Copa Sul-Americana, o Atlético, que havia caído no grupo tecnicamente fraco, o time conquistou 4 vitórias nos 4 primeiros jogos, o que indicava que o time fosse terminar na primeira posição na Sul-Americana e fosse ter a melhor campanha da primeira fase. Que nada. Depois teve 2 derrotas consecutivas e o time caiu para a segunda posição e teve que disputar uns playoffs da Sul-Americana. Ou seja, ali já se mostrava uma queda de desempenho do Furacão. Então, por isso, eu diria que essa queda brusca de um oitavo lugar no primeiro turno para uma zona de rebaixamento no segundo turno mostra que o Atlético Paranaense também foi uma das grandes decepções desse Brasileirão. Tem outras decepções, eu tenho certeza que você sabe quais foram nesse Brasileirão, então coloca aí nos comentários quais os outros times que decepcionaram muito nesse Brasileirão aí, na sua opinião.